Olá, graça e paz a todos os queridos. Devemos sempre agradecer ao Senhor pelos benefícios em nossa vida e o benefício da sua palavra, de podermos lê-la nesse instante. Salmodiaremos hoje no Salmo 107. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do oriente, do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. O título do Salmo 107 é Deus salva de todas as tribulações. Ao longo da nossa vida, nós vivemos situações que atribulam o nosso coração. Nossos dias têm sido dias em que muitas pessoas têm se sentido atribuladas com as incertezas e com as dificuldades que estamos enfrentando. Se teremos livramento rapidamente dessa dificuldade, pois já perdura por tanto tempo. E tantas outras são as situações que podem trazer ao coração do ser humano as tribulações, as angústias em seu coração. Neste salmo, o salmista, ele fala dessas tribulações, das dificuldades e fala também do livramento do Senhor. Eu quero destacar aqui 2 versículos que se repetem por 4 vezes da mesma forma. O primeiro é o versículo 6 que nós lemos, que diz assim: Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Ele se repete no versículo 13, também o versículo 19 e o versículo 28 são as mesmas palavras. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. O salmista coloca muito bem que, vivendo na tribulação, vivendo na sua angústia, a atitude que nós devemos ter é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, porque somente no Senhor nós acharemos paz, nós acharemos conforto e também nós acharemos livramento para todas as nossas tribulações. Ou seja, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as tribulações. Precisamos confiar que somente Deus pode nos livrar de todas as tribulações. Outro versículo que também se repete por 4 vezes é o versículo 8, que diz assim: Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ele se repete no versículo 15, é o mesmo versículo, as mesmas palavras, o versículo 21 e o versículo 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aqui, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias, nós devemos voltar-nos para o Senhor e agradecê-lo, render graças, mesmo e apesar da situação que possamos estar vivendo. Nós precisamos agradecer a Deus. Porque, apesar das situações que estamos vivendo, nós não somos consumidos, ainda temos vida e tem o Senhor nos sustentado a cada dia. Rendam graças por causa da sua bondade e pelas maravilhas, por tudo que Ele já fez para com os filhos dos homens, para conosco. Mas eu quero destacar
Um versículo que o salmista mostra, onde tem origem também muitas das nossas tribulações e muitas das dificuldades em que nós vivemos. O versículo 11 e 12, que nós lemos aqui, diz que por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, ou seja, muitos vivem dificuldades, tribulações e angústia nas suas vidas porque desprezam a palavra de Deus, desprezam o conselho do Senhor. Muitas das nossas tribulações são consequências da nossa própria atitude, das decisões erradas que nós tomamos. Meus queridos e amados, que nós tenhamos em nosso coração essa certeza de que nós podemos clamar ao Senhor quando nós estivermos vivendo estes momentos difíceis e Ele nos livrará de todas as nossas tribulações. Também nós devemos render graças ao Senhor, porque apesar das dificuldades em que vivemos, Ele continua nos sustentando e devemos nos lembrar e ter cuidado nas nossas decisões, e que muitas vezes nós é que trazemos as dificuldades para nós mesmos, que atentemos mais à palavra do Senhor e possamos viver assim segundo a sua direção. Que o Senhor o abençoe e o livre de todas as suas tribulações. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.